Olá, gente, boa tarde com vocês. Eu sou o professor Renato e a gente vai falar hoje sobre os biomas brasileiros e suas consequências, tá? Nas relações econômicas e sociais do nosso país. Vocês são alunos que estão estudando e se preparando para a carreira militar, os estudos militares, e a gente não pode deixar de falar sobre os biomas nacionais, uma vez que o nosso país, ele é o quinto maior país em extensão territorial de todos os países do mundo. Então vamos relembrar o que foi dito nas aulas passadas de geografia, no tanto que a gente falou lá em cartografia temática para vocês, tá? Recapitulando o nosso conteúdo, gente, a gente viu lá que os 6 maiores países em extensão territorial, em sequência do maior para o menor, ou seja, a gente vai ter aí a Rússia como um país com uma extensão territorial gigantesca. Logo depois nós vamos ter o Canadá, que também vai ter uma extensão territorial muito grande, sendo o segundo colocado em extensão territorial. Em terceiro lugar, a gente vai ter um pouco de conflito entre a China e os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos vai ter um território que não vai estar contínuo ao seu território continental, que nesse caso é o Alasca, e também temos a ilha do Havaí. Então sempre vai ter uma questão aí onde que vai relacionar e vai incluir o Havaí e também o Alasca como parte do território norte-americano, mas ele como contínuo. Caso isso aconteça, a gente vai ter os Estados Unidos em terceiro lugar. Mas tem muitas biografias e autores que colocam como a China em terceiro lugar, uma vez que o território da China ele é contínuo. Então vamos permanecer com essas teorias e nós vamos ter então aí os Estados Unidos em quarta posição, tá bom? Vamos lá, recapitulando. Rússia, vamos ter o Canadá, vamos ter a China, vamos ter os Estados Unidos e em quinto vem o nosso país, o Brasil. E qual é o sexto país que tem a maior extensão territorial do mundo? Vai ser a Austrália, que fica no continente da Oceania, tá bom? Então, para a gente falar sobre biomas, a gente tem que falar sobre algumas características desse nosso país. O nosso país, como a gente viu lá em cartografia, é o único país do mundo que vai ser atravessado ao mesmo tempo por duas linhas imaginárias. A gente vai ter aí a linha do Equador, que vai atravessar o país, a parte norte, atravessando 4 estados do nosso país, que é o Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, certo? E temos também uma outra linha imaginária que vai passar na porção mais ao sul do país, que se chama o Trópico de Capricórnio, certo? Essas são as duas linhas imaginárias que vai definir exatamente como seria o nosso clima. Então, os biomas eles vão ser relacionados com o seu relevo, com o seu clima, certo? E também a questão da vegetação. Então, a gente vai ter que analisar as questões dos biomas, levando em consideração essas 3 características: clima, relevo e vegetação. Certo? A gente vai ter, inicialmente, tendo que falar sobre 6 biomas no Brasil, certo? No qual esses biomas não vão respeitar os limites territoriais das regiões, tá? Então, por exemplo, haverão regiões onde que terão não apenas um bioma, mas sim 2 ou até 3 biomas como dominantes. Mas isso a gente vai ver no decorrer da nossa aula, tá? Por exemplo, aqui, ó, bioma, gente. Biomas. Os biomas são extensões de regiões de variações climáticas específicas de temperatura e chuva. Nós moramos numa região que ela é enorme, né? Que é a região amazônica, a região norte. Ela é muito cheia de vegetação, ela é abundante em chuvas, então a gente vai ter aí esse bioma muito caracterizado por temperaturas elevadas e também por grandes volumes pluviométricos, que nesse caso são as chuvas. Mas os biomas, não só a Amazônia, mas também todos os biomas, eles vão necessitar também de umas outras informações, como por exemplo o solo, a vegetação e as faunas peculiares. Então, por exemplo, se eu tenho o bioma amazônico, ele tem um tipo de solo específico, uma vegetação específica e uma fauna peculiar também. Vocês podem ter, por exemplo, a fauna, que no caso são os animais, eles vão ter em alguns lugares e não terão em outros, tá? Isso não só na Amazônia, mas também em outros biomas que eu irei falar depois, tá? Então vamos lá, gente.
O Brasil ele vai apresentar alguns biomas que são seus domínios morfoclimáticos. Quando eu falo morfo, eu falo de relevo, e quando eu falo climáticos, eu falo de climas. Então, ao mesmo tempo que eu estiver falando em vegetação, eu vou poder também estar falando em clima e vou também estar falando do relevo, tá? A gente vai ter aqui o Brasil, a gente vai ter o bioma Amazônia, o bioma amazônico, de domínio amazônico, vamos ter o Cerrado também, que se concentra principalmente lá na região centro-oeste do Brasil. Vamos ter a Mata Atlântica, que é um símbolo da região sudeste, com um animalzinho que está em extinção, que é o mico-leão-dourado, que é o macaco, tá? É um primata. Vamos ter a caatinga. A caatinga, pessoal, a gente tem que deixar ela bem focada, porque a caatinga é um bioma exclusivo do Brasil. Não existe em nenhum outro lugar, tá? Com as mesmas características. Então a caatinga, ela é muito recorrente em questões de prova, porque ela é um bioma que só vai ter no Brasil, tá? A Amazônia não vai ter só no Brasil? Não. O bioma amazônico, por exemplo, vai estar nas Guianas, vai estar na Venezuela, vai estar na Colômbia, na Bolívia, no Peru. Então você percebe que o bioma Amazônia não estará apenas no Brasil, mas também em outros países que são vizinhos do nosso país, tá? E também vamos ter aqui o sul, tá? Que a gente também chama de Campos Sulinos e também de Pampas. Vamos ter o Pantanal. O Pantanal ele vai estar na região centro-oeste do nosso país. E vamos ter também os ambientes costeiros. Gente, os ambientes costeiros são as regiões que estão no litoral, tá? Aí como que eu vou reconhecer os ambientes costeiros? É quando você vê, por exemplo, os mangues, né? Onde tem coleta de caranguejo. Essas regiões que vai ter uma transição entre o ambiente aquático marinho com o ambiente aquático fluvial, que nesse caso são os rios, você vai ter aí uma mudança. E nessa mudança que você vai ter entre água doce e água salgada, você vai ter esse ambiente costeiro, tá? Ó, aqui eu trouxe uma imagem para vocês de como a gente pode visualizar e caracterizar esses biomas no nosso país. Bom, aqui a gente vai ter a Mata Atlântica, que vai ser caracterizado principalmente por animais primatas, tá? A gente vai ter a Amazônia ela vai ser caracterizada por florestas densas, certo? De copas elevadas, são árvores muito altas, e vai ter um grande índice pluviométrico, ou seja, vai ter muita chuva e temperaturas elevadas. Quando eu falo do Cerrado, eu estou falando de uma região que ela vai ser seca, com poucas chuvas, onde que as árvores vão demonstrar galhos retorcidos, certo? E vai ser uma região onde que vai ser dominada principalmente por animais, gente, que são endêmicos. O que são animais endêmicos? São animais onde que eles só são encontrados naquela região, tá? Por exemplo, são animais raros, que você não consegue encontrar em outras regiões do país. A gente vai ter a caatinga, como eu falei para vocês anteriormente, é o único bioma que vai ser exclusivo do Brasil, tá? Vamos ter os pampas, que também são chamados de Campos Sulinos. Vamos ter o Pantanal, que fica na região centro-oeste do Brasil, principalmente nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O que é bem interessante nesse bioma é que vai aparecer vários campos alagados, né? Então vai ter momentos de chuva que esses campos vão estar totalmente submersos, vão estar por baixo d'água, tá? E vamos ter também aqui os ambientes costeiros, como eu falei para vocês, que são nas transições entre o mar e os rios, que são nas foz dos rios. Gente, vou falar aqui um pouco melhor sobre o bioma do Cerrado, tá? O bioma do Cerrado, como eu falei para vocês, ele é um bioma que não vai respeitar os limites territoriais. Então, nenhum bioma vai respeitar os limites territoriais. Esse bioma do Cerrado ele vai estar em transição em outras regiões. Então, você vai ter ele aqui, principalmente na região centro-oeste, como eu falei para vocês, porque na região centro-oeste é onde vai estar a maior parte desse bioma. Por isso que ele é muito encontrado na região centro-oeste, tá? Na região centro-oeste você vai ter esse bioma como símbolo, que é o bioma do Cerrado, tá? Mas não quer dizer que o Cerrado não irá ser encontrado em outras regiões brasileiras. Como, por exemplo, essa região mais acima aqui do nosso país, que também tem o bioma Cerrado, vai estar em transição
com o bioma da Amazônia, que fica mais aqui em cima, na região norte, mas também vai estar em transição com um outro bioma que vai ser a Caatinga, que a gente vai falar daqui a pouco, e também vai estar em transição com a Mata Atlântica e com outros biomas também, certo? Como aqui o Pantanal. O Cerrado, vamos lá. Estima-se que 19,15% do Cerrado possua vegetação original. Gente, nós temos 100%. E aí só sobra 19,15%. Isso mostra que como o bioma cerrado ele foi degradado, ele foi destruído, certo? Com nenhum tipo de respeito ao meio ambiente. Mas, professor, por quê? Qual foi a causa que fez com que o cerrado diminuísse tantos essa porção, essa porcentagem de bioma? Gente, a região do Cerrado é uma região que vem sofrendo bastante, assim como a Amazônia, com a questão do latifundiário, certo? Então a gente vai ver aí na região centro-oeste dando espaço para questões agrícolas, principalmente a soja, os grãos. O Mato Grosso, né, é o estado que mais produz grãos no nosso país. E esse grão ele é acarretado, ele é liderado pela soja. O solo do Cerrado vai ser um solo rico em alumínio, certo? Que vai ser uma das causas também da exploração desse solo, dando espaço para a exploração mineralógica, certo? E para você retirar o alumínio do solo, você faz o que com a vegetação? Você tem que retirar. Então, isso causa a degradação do bioma do Cerrado. Esse aspecto típico de árvores são caules retorcidos, como eu mostrei inicialmente, e com casca grossa. Então, quando você olhar um bioma como o Cerrado e analisar que os galhos são retorcidos e são grossas, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu não quero dizer para vocês que é exatamente assim que são as árvores de lá. Mas se você tiver na sua casa uma árvore de cajueiro, você vai perceber que o cajueiro são galhos retorcidos. E se você passar a sua mão em cima do tronco, né, em cima dos galhos, você vai analisar, você vai perceber que são galhos que têm o caule grosso, né? Então esse é um exemplo assim um pouco como vocês podem ter noção de como é o cerrado, a vegetação do cerrado. O fogo é um importante fator ecológico no cerrado também, tá? Então a gente vai ver que lá as regiões, a temperatura e por ser seco, esse vegetal, né, essa vegetação, ela vai acabar pegando fogo, às vezes, muitas vezes naturalmente, certo? Outras vezes não, outras vezes são antrópicas, ou seja, sendo antrópico, significa que foi realmente o homem que fez com que causasse a queima daquela região. Ó, como eu falei para vocês do Cerrado, né? Não quero dizer, por exemplo, eu quero deixar bem claro aqui que eu não quero dizer que o cajueiro é do Cerrado. Não, eu só quis dar um exemplo porque geralmente nós temos cajueiros em casa e a gente pode fazer uma analogia em relação a uma vegetação do Cerrado, mas no quesito caule, tá bom? No quesito galho, porque o cajueiro ele é muito símbolo do Nordeste brasileiro, que a gente vai falar depois. Tá? Então aqui a gente vai ter um exemplo de caule, tá? De uma vegetação do cerrado, que é o piquezeiro. Olha aqui, né? Para quem já teve a oportunidade de viajar para a região centro-oeste do país, em Goiás ou Mato Grosso do Sul, vocês vão analisar que os galhos são retorcidos e que a vegetação rasteira ela é muito seca. Então, com temperaturas elevadas, que chegam até 38 graus, vai fazer com que essa vegetação, que está muito seca, ela acabe acumulando calor, né? Temperatura e assim queimando. Então, como toda a vegetação está muito seca, isso vai se alastrando, fazendo com que várias espécies de flora e fauna acabam sendo prejudicadas com esse fogo. No cerrado, gente, quais são as adaptações? A gente vai ter cascas e folhas grossas também, podem ser reduzidas e com tricomas, tá? Caules subterrâneos e raízes profundas, uma vez que, como tem pouco volume pluviométrico, pouco volume de chuvas nessa região, em um longo período de tempo, a gente vai necessitar de ter raízes profundas para ir buscar
em profundidades muito maiores a água que antes não se tinha até então. Então as raízes vão ser profundas aí, tá? Ó, o cerrado. Principais impactos ambientais. Quais são os principais impactos ambientais que a gente vai ter no cerrado, gente? A gente vai ter, por exemplo, aqui as atividades econômicas, como a atividade, por exemplo, da mineração. Vamos ter também a atividade da pecuária, que vai fazer com que esse solo ele seja extremamente explorado, que ele seja extremamente exaustado, ou seja, você vai tirar todos os nutrientes desse solo e posteriormente o solo, a terra vai estar imprópria para um novo cultivo, fazendo com que os agricultores busquem outras áreas, outras regiões para fazer suas plantações. Estima-se que o desmatamento por minuto seja igual à área de 2,6 campos de futebol. Então imagine aí, gente, a quantidade, certo? A quantidade de regiões que estão sendo degradadas em relação às atividades econômicas como a mineração e a pecuária também. Gente, vamos voltar aqui em relação aos biomas. São 6 biomas e até agora eu só falei de um, que foi o cerrado. E agora a gente vai falar da caatinga, que é um bioma característico da região nordeste do país, que a gente vai ter uma região que vai ter uma economia voltada para esse tipo de bioma, para esse tipo de clima, para esse tipo de vegetação, para esse tipo de solo, certo? Então aqui nesse bioma a gente vai ter que falar com ele com um pouco mais de cuidado, porque é um bioma que ele é extremamente estudado, existem várias espécies que ainda estão sendo catalogadas e ele é muito importante para o nosso país e é essencial para a região nordeste desse país. A caatinga, como eu falei anteriormente no começo da nossa aula, ele é o único bioma exclusivamente brasileiro. Exclusivo, ou seja, só existe aqui, gente. Não existe nenhum outro local do nosso país e também do mundo. Clima semiárido, ou seja, você vai ter chuvas escassas, chuvas que não vão durar muito tempo, a gente vai ter um período de estiagem, o solo, como ele necessita de água para ter os seus nutrientes renovados, vai ser um solo rachado, um solo seco, geralmente pedregoso, tá? O solo vai ser raso e, além disso, vamos ter uma vegetação que permanece verde no inverno, tá? O inverno ele é muito curto, então ele vai permanecer verde. Então vamos tirar, às vezes, a gente tem uma ideia de que a caatinga vai ser sempre seca, que a caatinga vai ser sempre aquele aspecto de floresta branca, que também é um outro nome que dão para a caatinga, floresta branca, porque na maior parte do ano ela vai estar seca, dando aquela coloração um pouco mais embranqueçada, tá? Quais são as adaptações? Raízes superficiais, caules e raízes armazenadores de água e plantas espinhosas. Então a gente vai ter aí, por exemplo, o cacto, que vai ser uma planta, um vegetal que vai ser um símbolo da região da caatinga, tá? E essas raízes, como foi dito aqui no texto, essas raízes, gente, elas vão ter essa especificidade de armazenar água, porque uma vez que a vegetação ela não tem muito acesso à água, já que os solos não têm essa água para dispor, não chove tanto, então eles vão ter essa capacidade de armazenar água. Então não vai ser uma vegetação com poucas folhas, porque a folha ela acaba perdendo água para o meio ambiente, ela vai evapotranspirar essa água através das folhas. Então, isso é uma forma de não perder água. Então, você vai ter aí plantas espinhosas, certo? Como o cacto, que vai armazenar essa água porque não vai ter em abundância na região. Ó, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, coroa de frade, né? A gente vai ter raízes aqui profundas. Olha aqui o cacto, uma floresta, uma vegetação, perdão, que ela vai ser essencialmente seca e ela vai ter essa coloração um pouco mais embranqueçada, justamente pelo fato da falta de disposição de água. Ó, ainda sobre a caatinga ela tem também uma questão econômica específica, certo? Então, por exemplo, principais impactos ambientais: agropecuária, desertificação e salinização do solo. E a siderurgia também. Gente, vamos falar um pouco de cada um.
Agropecuária, você sabe que os animais eles vão necessitar, além da ração, mas também de mais capim. Então você vai acabar destruindo essa região que tem uma necessidade maior de preservação. Você vai causar uma desertificação pelo fato que você já não vai ter esse solo coberto pela vegetação. Você tem um solo que historicamente ele é coberto por sal, então ele é salinizado, ou seja, você não vai ter a introdução de novas agriculturas se esse solo não for tratado, não for dessalinizado, tá? E você também vai ter a questão da siderurgia. Gente, aqui eu vou mostrar para vocês o mapa da região Nordeste, mas eu vou focar aqui na região do bioma da Caatinga, ó. Então, por exemplo, vocês vão ter aí a Bahia, que vai ter, a gente chama também essa região de áreas de alto risco ou área desertificada. Essa região em vermelha são áreas desertificadas e essa área em laranja, rachurada, a gente vai ter áreas de alto risco de desertificação também. Então, olha só, no Ceará, no Piauí, no Pernambuco, em Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, praticamente todos os estados da região Nordeste, com exceção do Maranhão, vão ter essas consequências em relação à agropecuária, à desertificação, à salinização do solo e à siderurgia também, tá? Ó, vamos agora para o nosso próximo bioma, que vai ser Campos do Sul e Banhados, né? Eu vou chamar, por exemplo, aqui, ó, Campos Sulinos, Campos Banhados, ou então Pampas. São esses nomes que a gente vai ter para caracterizar esse bioma. Como vocês podem ver aqui na legenda, eu coloquei o nome de Pampa, mas também eles são chamados de Campos Sulinos ou Banhados também, porque eu vou mostrar imagens para vocês. A gente já falou, vamos recapitular. Já falamos do Cerrado, já falamos da Caatinga e agora a gente vai para o bioma dos Pampas, também conhecidos como Campos Sulinos e Banhados, tá? Vamos lá. Essa região dos Pampas, ela é caracterizada principalmente na região sul da região sul, né? Ou seja, a gente vai ter a região sul do Rio Grande do Sul sendo especialmente caracterizada por esse bioma dos Pampas. Mas quais são as características dos Campos Sulinos, também chamado de Pampas? A vegetação é composta por campos limpos de vegetação uniforme, com arbustos espalhados e dispersos. Então você vai ter aí alguns arbustos, né, que vão estar espalhados e dispersos e vai ser uniforme. Você não vai ter vegetações que vão estar variando aí, com exceções de outros lugares que eu vou mostrar para vocês. Os ecossistemas são alagados, são conhecidos como banhados também, tá? E o solo é fértil. Esse solo é fértil porque a gente vai ter ali na região sul uma caracterização para a plantação de vinhos, né? De uvas que vai ser para fabricação de vinhos e outros também, outros tipos de grãos, tá? Principais impactos ambientais, vamos ter aí o bombeamento de água por fazendeiros, agropecuária e plantio de eucalipto. Então, o eucalipto não é uma vegetação natural da região dos Pampas. Ele vai ser introduzido nos Pampas. Então, vai trazer uma consequência para essa região. Porque, ao invés de fazer plantações que sejam da vegetação nativa, eles vão estar introduzindo vegetação de uma outra área, de uma outra especificidade, tá? Ó, aqui eu vou trazer imagem para vocês, como eu disse anteriormente. São campos uniformes com alguns arbustos, tá? São os sulinos ou pampas. Aqui são os banhados, continua sendo campos, mas sendo banhados por água. Não chega a ser o Pantanal, que eu vou falar daqui a pouco, mas também tem regiões alagadas e também sofre com o processo de arenização do solo. Olha a palavra, arenização. Significa o quê? Que esse solo está passando por um processo de ser transformado em areia, ou seja, são partículas fragmentadas de solo virando areia. Aqui a gente vai falar de um outro bioma e esse bioma é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma que vai ser, presta atenção nisso, eu não estou falando exclusivo, mas eu estou falando de símbolo principal da região sudeste do país, tá?
Porque se vocês pegarem o mapa do Brasil e colocarem ele sobreposto nesse bioma da Mata Atlântica, você vai perceber que a região sudeste vai ter aí esse fragmento, esse bioma como principal foco, como principal símbolo da região, tá? Então, por exemplo, aqui, essa região em vermelha é a região original do nosso bioma da Mata Atlântica. Mas, professor, não é tudo isso? Não, hoje em dia não existe toda essa quantidade de Mata Atlântica no nosso país. Isso foi diminuindo. Professor, Mata Atlântica significa então que esse bioma ele vai estar tendo influência do Oceano Atlântico? Exatamente. E esse bioma ele é exclusivo do Brasil? Não. Por quê? Porque existe na mesma faixa climática entre o Trópico de Capricórnio e também a linha do Equador, existe do outro lado do Oceano Atlântico o continente africano, onde que na sua costa também vai ter uma vegetação semelhante à Mata Atlântica. Então eu não posso dizer que a Mata Atlântica seria exclusivo do Brasil. Aqui, Mata Atlântica está reduzida a menos de 10% de sua área original. Gente, já estamos praticamente em 7%. Então a gente está com muito pouco do que restou. Ou seja, do que era originalmente, estamos com 7%. Isso significa que 93% desse bioma já foi degradado, já foi destruído, já foi desmatado, já foi dando espaço para outras áreas de agricultura, para áreas de pecuária, para áreas de exploração mineralógica, foi dando espaço para as cidades, certo? Então esse bioma ele já foi praticamente todo devastado, certo? A gente vai ter aqui ainda como informação em relação à Mata Atlântica, que é o bioma brasileiro que mais sofreu impactos ambientais dos ciclos econômicos da história do país. E agora é interessante eu falar para vocês uma coisa. Se eu for voltar aqui no mapa da Mata Atlântica, essa região aqui costeira que eu estou passando com o cursor do mouse, ele foi dando espaço para vários tipos de atividades econômicas brasileiras. Você vai ter a cana-de-açúcar no Nordeste, você vai ter também aí a pecuária na região do Agreste do Nordeste, você vai ter também aí a exploração do ouro e de outros minerais na região Sudeste, principalmente na região de Minas Gerais. Tá? Então você foi perdendo essa mata, esse bioma, justamente porque foi dando espaço para outras atividades econômicas durante o processo de formação do território nacional. Você vai ter aqui também, olha só, principais impactos ambientais, urbanização, expansão agrícola. Você vai ter fatores que contribuem para a extinção de espécies, das atividades humanas, a fragmentação, ou seja, você vai ter fragmentos de Mata Atlântica, você não vai ter algo contínuo, você vai ter um pouco em estado de São Paulo, um pouco no estado do Rio de Janeiro, um pouco no estado da Bahia, um pouco do estado do Espírito Santo. Você não vai ter esse bioma contínuo, você vai ter fragmentação desse bioma. Então você vai ter parques nacionais, você vai ter essa região tendo que ter leis para poder proteger, porque se não tiver, essas regiões vão ser cada vez menores. Ou seja, em vez de ser 10, 7% ainda restante, vai ser 5%, 4% até chegar a nada, tá? Ó, essa é a formação da nossa Mata Atlântica. Eu vou mostrar depois para vocês do porquê que a Mata Atlântica ela acaba sendo diferente da Amazônia. Gente, aqui a gente vai ter, né, a araucária, né, o pinheiro. Aqui a pinha, e essa vegetação é muito típica da região sul, tá? Mas também da região da Mata Atlântica. Gente, ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Na Mata Atlântica, gente, na Mata Atlântica, você vai ter, originalmente, né, digamos, quando o Brasil foi sendo invadido pelos europeus, principalmente pelos portugueses, essa era a formação original, tá? As regiões, né, que seriam formadas, teriam essa Mata Atlântica, esse bioma da Mata Atlântica. Percebam que a região sul, praticamente toda ela, tinha, né, a Mata Atlântica em 1500, e olha só o que restou. Né? O verde significa o quê, gente? O verde significa a Mata Atlântica original, tá? Todo esse verde aqui. E foi dando espaço, olha, até 2014... Olha os fragmentos que existem, gente, pouquíssimo,
pouquíssimo mesmo. De 150 milhões de hectares, 100%, foi dado espaço para apenas 19 milhões de hectares, tá? E essa é a informação de 2014. Até então era 12,5% do território original, tá? Então, a Mata Atlântica foi um dos biomas que mais sofreu com a sua degradação. E aqui a gente vai continuar falando sobre os animais. Como símbolo, a gente vai ter o tucano, tá? Vamos falar um pouco do Pantanal também. O Pantanal, gente, nessa região do Pantanal, a gente vai ter alguns países, tá? Mas os países que vão ter aí acesso a esse tipo de bioma é o Brasil. E aqui não está aparecendo óbvio, porque só estou falando do Brasil, mas aqui do lado teria o Paraguai, tá? O Paraguai. Então a gente vai ter 12 estados brasileiros que vão ter esse bioma do Pantanal. A gente vai ter um pouco no Mato Grosso e a gente vai ter a sua maior parte também no Mato Grosso do Sul, tá? Essa região aqui, da região centro-oeste, você vai ter o bioma também Pantanal. Vamos recapitular. Eu falei aqui que a gente já falou do Cerrado, que tem como símbolo, no caso aqui, a região centro-oeste, vai ter como símbolo o Cerrado. Falei também um pouco sobre a Caatinga, falei sobre a Mata Atlântica. Falei dos Pampas, que também chamo de Campos Sulinos ou Alagados. Falei também, vou falar agora da questão do Pantanal, tá? Olha lá, Pantanal na região centro-oeste do país. Olha lá, é a maior área úmida continental do planeta. São 210 mil quilômetros quadrados. O solo ele vai ser fértil, certo? Vai ter uma grande biodiversidade de peixes e aves. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês como a gente vai poder reconhecer o Pantanal em relação a outros tipos de biomas. Principais impactos ambientais, como em todos que a gente já mostrou até agora, e que também parece que vai ser em todos, que vai ser a questão da agropecuária, o garimpo, o turismo desordenado, a caça. A gente vai ter, por exemplo, a caça de animais silvestres, a onça, por exemplo. A gente vai ter aí a questão de javalis, de pacas, de outros animais que temos aí na região do Pantanal, sendo utilizado para o turismo, né? O turismo de selva, por exemplo. Olha o Pantanal, né? Regiões alagadas. As aves, como eu falei para vocês, o tuiuiu vai ser um símbolo do Pantanal, que é uma ave branca com um colarinho vermelho e a cabeça preta, tá? A gente vai ter aqui uma outra consequência em relação à degradação de lá do Pantanal, que vai ser a agropecuária. Como nós já vimos que isso vai ser constantemente, essa atividade econômica vai ser constantemente prejudicial para os biomas nacionais. E aqui eu vou falar agora da Amazônia, né, que é o bioma que nós nos encontramos. Nós aqui em Altamira estamos no bioma Amazônia. Olha só, a Amazônia, gente, a Amazônia é o maior bioma brasileiro, tá? A Amazônia abriga cerca de 50% da biodiversidade do mundo, do planeta. Gente, olha só, que incrível isso. Que incrível! A nossa região, ela concentra cerca de 50% da biodiversidade do planeta. Do planeta. Já tiveram noção de como isso é interessante, é importante para o nosso país? Como o Brasil precisa, ele tem a responsabilidade de cuidar desse bioma, porque esse bioma ele é necessário para a sobrevivência da biodiversidade de cerca de 50% de todo o planeta. Então é interessante a gente pensar, refletir em relação a esse bioma, tá? Que é o nosso bioma, que é o bioma que vem sofrendo por várias atividades econômicas. A gente vai ter usinas hidrelétricas sendo construídas na nossa região, que vão dar espaço para hidrelétricas, para barragens. Várias áreas, regiões são alagadas por conta das barragens, dando espaço para novos projetos grandiosos, projetos econômicos que vão atender a uma elite que não é para a nossa região, a indústrias que não são para as nossas regiões, tá? Os nossos municípios paraenses, os municípios da Amazônia são municípios carentes, que onde necessitam de investimentos políticos, tá? De projetos governamentais, de políticas públicas para essa região, para esses povos
que são povos originários da Amazônia e que a gente percebe que essa região só vem sofrendo com a degradação, com a exploração desenfreada dessas novas ordens econômicas. O controle da temperatura global, a Amazônia ela serve como uma grande área que vai estar abrigando uma área vegetal enorme. É uma área que ela vai bombardear água para a atmosfera, que é um outro caso que a gente vai ter que falar, que são os rios voadores. A Amazônia ela vai estar, além de bombardear assim, né, água para a atmosfera, mas também o oxigênio. Ela vai capturar o gás carbônico na atmosfera também, que é o CO2. Esse gás carbônico ele vai ser absorvido pela floresta, certo? Então já vai ser um outro potencial que esse bioma faz, não só para o Brasil, mas também para o mundo. O controle da temperatura global, né? A gente sabe que o nosso planeta ele está passando por um processo de aquecimento global pelo fato de que a cobertura vegetal está sendo retirada, o aumento de emissão de gases poluentes como o gás carbônico está sendo emitido com cada vez mais frequência por países que estão passando por um processo de industrialização maior, como a China, mas não só a China, mas também grandes países como os Estados Unidos são países que vão estar emitindo esses gases para a atmosfera. O ecossistema ele é um ecossistema frágil, uma vez que ele necessita dessa proteção, dessa conscientização dos governos para proteger. Os principais impactos ambientais, como eu já falei antes, é o desmatamento. Esse desmatamento ele é um desmatamento para dar lugar a pasto, para pecuária, mas também é um desmatamento para retirada de madeira, certo? Para a fabricação de móveis. A gente vai ter aí um desmatamento e queimadas desfreado, né? A gente vai ter aí um desmatamento que não tem controle. Parece que tudo pode acontecer, que nada se resolve, desenfreado. Principais impactos ambientais, além do desmatamento, vai ser as queimadas, como eu já disse aqui, as construções de hidrelétricas, atividades mineralógicas. O nosso estado do Pará, por exemplo, é o estado que é campeão em projetos mineralógicos de grande repercussão. A gente pode, inclusive, dizer que é o estado com o maior número de barragens, que é perigoso para a segurança pública, né, ter tantas barragens assim. Vamos lembrar o que aconteceu em Minas Gerais, né, que duas barragens foram rompidas justamente por conta desses projetos mineralógicos, que também é um outro problema para a nossa região, tá? E aqui a gente vai ter uma imagem, por exemplo, do bioma amazônico, tá? Que também o bioma amazônico vai ser uma floresta muito densa, uma floresta densa. A floresta densa ela vai ter contato com no caso a vegetação vai ter contato com os animais, a flora e a fauna eles vão ser alinhados, certo? Um depende do outro, então a gente não pode desalinhar, a gente não pode separar a floresta dos animais, a flora e a fauna, tá? E aqui a gente vai ter, por exemplo, uma imagem aérea desse bioma, que é o bioma amazônico. Esse bioma amazônico, gente, a gente precisa olhar com muito cuidado, a gente precisa olhar com mais responsabilidade para todos os biomas do Brasil, mas também pela importância que a Amazônia apresenta para o nosso país e ela apresenta para o mundo, de que é uma área que precisa ser estudada, precisa ser analisada. Existem espécies de animais e vegetais que ainda não foram catalogados. É uma região muito sensível, então a gente precisa olhar para essa região com um pouco mais de atenção, certo? É uma região que ela vai emitir uma grande quantidade de chuvas, não só na nossa região amazônica, mas essa chuva também ela vai para outras regiões do país e de outros países da América do Sul, certo? Aqui no país, essas chuvas elas vão chegar até a região centro-oeste e a região sudeste do país. Então, a Amazônia ela não é só importante para a gente que mora na Amazônia, ela é importante para outros países e para outras regiões do país também, tá? Uma outra consequência aqui, gente, olha só, o desmatamento. Esse desmatamento, eu sei, o IBAMA é um órgão que vem lutando, que vem regulando práticas, que vem fazendo políticas para fiscalizar o desmatamento,
mas nós sabemos que os grileiros, as pessoas elas acabam fazendo com que essas regiões sejam cada vez mais intensificadas o desmatamento, certo? A gente sabe que a nossa região ela é uma região que tem muitos conflitos internos de grileiros, poceiros, é uma região que vem passando por processos de domínio historicamente, é uma região que ela é esquecida pelos governos anteriores, que a gente fala dos governos federais, os governos federais que são os governos que têm mais poder de engajamento, poder de políticas públicas. A gente vê essa ausência desses governos, não só do governo anterior, mas principalmente desse governo atual. A gente vai ver um abandono das políticas públicas voltado para a proteção da Amazônia, certo? A Amazônia já foi palco de vários conflitos agrários, conflitos que vão trazer uma consequência histórica para a nossa região. É uma região que ela é muito carente de políticas públicas e principalmente de infraestrutura. A gente vai ver aqui sendo palco, por exemplo, de grandes descasos na área da saúde, na área da educação, certo? Esse bioma ele vai ser um bioma que ele vai ter características muito peculiares, uma vez que esses povos nativos extraem de forma sustentável, eu posso até dizer que de forma sustentável os produtos das florestas, né? Principalmente com o extrativismo vegetal, que a gente vai ver aí, por exemplo, da castanha do Pará, a gente vai ver da andiroba e de outros produtos também da floresta, certo? E aí a gente vai ver, por exemplo, uma mistificação, né, da relação à Amazônia, em relação ao bioma amazônico. A gente vai ter, eu tirei aqui de um livro, tá, de um cartaz, que mostra, chega de lendas, vamos faturar, né? Ou seja, aquela questão que a Amazônia sempre era vista como um inferno verde, pela questão até climática, pelo calor, certo? Então, como uma região que tem uma cobertura vegetal muito grande, ela foi muitas vezes tirada como uma questão denotativa, uma questão conotativa de chamar de inferno verde, tá? Aqui a gente vai ter os ambientes costeiros, os manguezais, os costões rochosos, tá? Aqui, ó, são os ambientes costeiros, tá bom, gente? Como eu falei para vocês anteriormente, o mangue, né? O manguezais, onde você encontra os caranguejos e outros tipos de crustáceos também. Costões rochosos, né? Você vai ter as falésias, você vai ter as dunas. Vamos lembrar, por exemplo, as dunas que ficam no Rio Grande do Norte, mas também a gente vai ter os lençóis maranhenses, as restingas, né? Que são aquelas vegetações rasteiras que ficam próximas às praias, tá? E essa aqui foi a nossa aula de hoje sobre os biomas. Amanhã a gente volta para falar sobre alguns exercícios que eu vou passar para vocês, algumas atividades, vocês vão executar essas atividades. Durante a semana eu vou passar ainda o conteúdo sobre domínios morfoclimáticos, que vai não só analisar a questão dos biomas, mas vai fazer uma análise mais aprofundada em relação ao relevo, em relação ao clima, em relação à vegetação desses biomas que eu falei para vocês, tá bom? Lembrando que existem as faixas de transições, lembrando que alguns biomas são símbolos de algumas regiões. Por exemplo, vou citar aqui que o símbolo da região norte vai ser o bioma amazônico, o símbolo da região nordeste vai ser a caatinga, o símbolo da região centro-oeste vai ser o Pantanal, mas também o Cerrado. O símbolo da região sudeste vai ser a Mata Atlântica. E o símbolo da região sul vai ser o Pampas, tá? Então a gente percebe aí que são símbolos, mas não significa que esses biomas estarão exclusivamente nessas regiões. Existem faixas de transições e essas faixas de transições elas podem ultrapassar os limites estaduais, os limites regionais, então a gente precisa ter isso bem claro nessas aulas sobre biomas, tá? Então a gente se fala nas próximas aulas, eu vou passar para vocês alguns exercícios
posteriormente. Gente, então, até logo e façam um bom aproveito dessa aula que eu preparei para vocês. Um grande abraço e até